A proposta do Jonathan foi muito irrecusável? Não, não foi. Então, quer dizer, na verdade, o Cruzeiro pode sim abrir mão, como qualquer time, né, gente? Ontem mesmo a gente falava dessa questão de quando o Atlético diz que não negocia, né, as suas estrelas, enfim, mas isso são situações, negócios são negócios, né? Não dá para a gente dizer não vai acontecer. Agora, é claro que teve a apresentação do Naldo, o primeiro reforço. O Cruzeiro acredita que até o final da semana feche com esse atacante. A gente conversa com muita gente, vai tentando descobrir, chegar seguindo pistas, né? Eu estou achando que esse atacante que vem não é esse atacante de área que o Cuca queria. Esse atacante que o Cruzeiro deve contratar, ele tem mais o perfil do Kleber do que de um jogador de área. E aí, eu acho que a gente vai voltar numa história que vai ser a chance do Wellington Paulista nesse ano. Eu acho que o Wellington Paulista é o jogador em que o Cruzeiro vai investir efetivamente pelas dificuldades que ele está tendo de contratar exatamente esse jogador com essas características. Então, talvez seja, e pelos nomes que eu vi também, não acho que o Wellington Paulista deixa de desejar com nenhum outro dos outros que eu já fiquei sabendo em que o Cruzeiro tentou. Então, acho que vem mais um atacante na linha do Kleber aí. O Wellington Paulista deu falta de sorte se contundir, mas não é aquele jogador que a gente possa falar, ele é efetivo dentro da área. É efetivo sim dentro da área, só que ele deixou a desejar no segundo semestre. Agora, eu tenho informações que o Cruzeiro ainda continua, mesmo negando, continua atrás do Dagoberto. Agora, se vem o Dagoberto, Timara, tem a mesma característica do Thiago Ribeiro. Tem a mesma característica do Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro vai sair? Aí é que está a grande questão. Lembrando que a janela europeia ainda vai se abrir, né? E talvez o Thiago Ribeiro seja hoje o jogador mais valorizado que o Cruzeiro tem. E quando a gente faz a leitura de que o Cruzeiro continua tendo a necessidade da venda, eu acho que aí o Cruzeiro vai ter que fazer aquela opção que a gente sempre diz, né? Eu quero um time forte para Libertadores ou eu preciso de dinheiro nesse momento? Está meio triste essa situação, viu? Eu não estou muito satisfeito com ela, não. Foi esse o tempo, por exemplo, que o Cruzeiro perdia jogadores, mas perdia para um mercado europeu e que comprava caro esses jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro, por exemplo, em 2003, ele tira jogadores do Santos. O Maurinho veio para poder reforçar o time do Cruzeiro, já enfraquecendo um adversário direto. Hoje o Cruzeiro reforça adversário direto. Além do Kleber para o Palmeiras ano passado, manda o Jonathan agora para o Santos. Foi uma proposta que, sinceramente, nem era tão vantajosa. O Cruzeiro chegou a admitir que não resolveu o problema, mas que precisava. E se não resolveu, pode significar que pode sair mais Mas gente. se você fala demais que você está precisando, é aquela história do Ziza chorando na televisão falando que precisava de dinheiro. Você não atrai. Ninguém vai querer. O Cruzeiro fica nessa, olha, precisamos... Ele atrai gente que vai fazer propostas, mas não boas propostas, porque sabe que você está precisando de dinheiro. Você está endividado, você precisa de fazer caixa com o clube. O Cruzeiro está classificando para Libertadores todos os anos, porém a torcida do Cruzeiro quer títulos, ela precisa de... Esse grupo do Cruzeiro é bom, está ficando marcado, como disse o Serginho aqui uma vez, por não vencer, os títulos chegar bem e não conquistar, o que é preocupante. Então precisa de começar a fazer investimentos para vencer os títulos, não só usar a Libertadores como vitrine para tentar vender jogadores e segurar as contas do clube. Isso só não basta para um time de futebol do tamanho do Cruzeiro. Agora o atacante na linha aí do Kleber, do próprio Dagoberto que o Serginho citou, tá bom? É isso que o Cruzeiro está precisando? Certamente está precisando de um atacante. Se vai ser igual ao Kleber, ao Dagoberto, ou Louco Abreu, ou vários outros nomes Mas que foram estou dizendo citados. na característica, pela função tática que o Cuca determinou. Eu acho que não, precisa realmente de um jogador de área, né? Aquilo que a gente vinha discutindo, né, Dimara? Para um jogador que está ali presente para colocar a bola dentro do gol, que é o principal objetivo do futebol. Agora eu preciso discordar do Serginho e do Romero com relação à venda do Jonathan. Eu acho que 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. E com relação ao que ele jogou na temporada passada... 2 milhões de euros. 2 milhões. 2 milhões de euros? 2 milhões. Ainda assim, tudo bem. Então muda um pouquinho a minha opinião. É só 1 milhão, pouquinho. Não é tão bom, não. 1 milhão. Mas eu acho que, sim, pelo que ele jogou na temporada passada, e apesar de ser um jogador novo, eu acho que ficou até razoável para o Cruzeiro essa venda dele de 50% dos direitos econômicos. Não jogou bem, é um jogador que eu sempre elogiei desde o início, quando a torcida criticava bastante, 2006, 2007. Eu já achava que era um jogador que tinha qualidade, tinha futuro. E eu acho que era importante uma saída dele neste momento,
muito em função do que aconteceu com ele na temporada do Cruzeiro no ano passado. Não teve um bom rendimento. O Jonathan jogou o tempo todo no sacrifício, nós sabemos Contundido, disso. teve Contundido com a contusões. pubalgia. Nós sabemos que ele rende muito mais do que Muito isso. mais. Mas a situação do Cruzeiro, para 2 milhões, tendo um bom reserva, porque o Rômulo não pode ser titular num time com a camisa do Cruzeiro. Concordo. Então, o Cruzeiro vai ter que Eu acho, buscar. olha só, Edmar, gente, e uma eu vou, profissão só para carente. completar dentro disso que vocês estão falando. O Cruzeiro pode ser, tomara que eu esteja errada, vai sentir muito tecnicamente muito. a ausência do Jonathan. Mas muito. O que ele passou no ano passado tem a ver com as contusões, com as situações, com a forma de jogar dele que mudou, é bom lembrar isso, com o Adilson. O Adilson fez ele várias vezes entrar como se fosse o Ramires numa outra situação. Isso influenciou demais na questão tática do Jonathan o ano passado. O ter que reaprender a ser lateral. O Cuca falou por várias vezes dessa situação e o Cruzeiro vai sentir muito tecnicamente a ausência do Jonathan. Porque até eu ia comentar que é uma posição carente do futebol Não, brasileiro. não tenho. Você vê o Atlético ano passado estava com o Diego Macedo. Brasileiro, mundial, eu diria. Exato, porque você forma alas, você formar laterais que também sejam... Porque o Adilson trabalhava com ele entrando em diagonal, entrando no meio campo, com uma cobertura interessante com os volantes que ele tinha. Agora, o Jonathan é um jogador muito bom, muito valorizado hoje. Você ter um lateral do nível do Jonathan, com potencial, e jovem, ele é muito jovem. Muito o Jonathan novo, é um jogador gente, ele é muito novo. Já em meia idade para o futebol, com 28, 29, Ele foi campeão 30. mundial com a Sub-17 em 2003. Pois é. Exatamente. E acontece o seguinte, o Jonathan, nessa transição de categoria de base para o profissional, ele demorou muito a se adaptar. Quando ele se adaptou, foi eleito o melhor lateral o ano passado do Campeonato Brasileiro, aí no outro ano se contundiu. Retrasado. Nós estamos em 2011. É porque não começou o campeonato, eu ainda falo que é do ano passado. Aí ele começou, o ano passado ele se contundiu, gente, e pubalgia é um negócio Não é sério. Sério. Aí ele não rendeu, ele pega e entrega o jogador para o outro time. É um concorrente na Libertadores. Não é fácil. Acho que era importante, voltando a falar na questão de trazer jogadores importantes para o Cruzeiro e ousadia, né? Como o Serginho falava há pouco, é importante realmente ter um pouco de ousadia. Ou alguém acha que o Santos, quando trouxe o Robinho no ano passado, tinha em caixa 8 milhões para bancar 6 meses de empréstimo? Eu duvido muito. É porque, na verdade, o Santos, e aí eu vou caminhando para cá porque eu vou chamar o nosso intervalo, é porque, na verdade, o Santos tem alguns patrocinadores, a gente pode colocar entre aspas, né, empresários de lá, grandes apaixonados pelo Santos, que acabam fazendo essas loucuras que a gente diz, né, mas é preciso ter um pouco de ousadia, sem dúvida nenhuma.